Oi, gente. Então, hoje eu vou falar sobre o caso da Raquel Genofre. Para fazer esse vídeo, eu pesquisei em notícias e eu tive a oportunidade de conversar com a delegada do caso, a doutora Vanessa, que esteve no caso, na investigação por 3 anos e contribuiu muito pro trabalho que eu tô fazendo agora. E se puder deixar um like e comentar, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, então eu não tenho um cenário muito bonito ainda, mas quem sabe nos próximos vídeos eu consiga fazer alguma coisa mais legal. E esse caso é um caso bem difícil, é um caso que eu vou contar algumas coisas que pode ser que algumas pessoas fiquem sensíveis. Então, se você tem sensibilidade a alguns assuntos como criminalidade, cenas, né, do crime, como o corpo foi encontrado, eu vou falar sobre tudo isso. Então, se você tiver alguma sensibilidade a isso, eu sugiro que não assista. E se você gosta desses casos, por favor, compartilhe aí com seus amigos. Então, Raquel Maria Lobo Oliveira Genofre tinha 9 anos de idade na época dos fatos, em 2008. Ela tinha o sonho de ser professora, assim como a sua mãe. Ela morava com a sua mãe e com os seus avós maternos em Curitiba. Ela era uma menina tranquila, estudiosa, já havia sido orientada pelos seus pais a não falar com estranhos, não entrar em carro de estranhos, não se desviar do percurso escola-casa. E acho que assim como vários de nós já recebemos essas orientações de nossos pais. Ela ia sozinha da escola até a sua casa. A sua escola ficava no centro e a casa dela ficava na Vila Guaíra. E ela ia sozinha, fazer esse trajeto sozinha, porque a sua mãe tinha se separado recentemente e ela tinha conseguido um trabalho como professora em uma outra escola e ela não podia mais acompanhar a filha nesse trajeto. Para ela ir e voltar da escola, ela pegava um ônibus na Praça Rui Barbosa e ela estudava à tarde. No dia dos fatos, dia 3 de novembro de 2008, a Raquel deixou o Colégio Instituto de Educação do Paraná após o término das aulas. Então, era mais ou menos 5h15, 5h30. Após isso, ela atravessou a Rua Emiliano Perneta, onde seguia até a Praça Rui Barbosa, como fazia todos os dias, para pegar o ônibus. Entre a Rua Emiliano Perneta e a Rui Barbosa, ela não foi mais vista. No dia 3 de novembro de 2008, segundo testemunhas, consistentes em passageiros que pegavam a mesma linha de ônibus, motoristas de ônibus, informaram que a Raquel não pegou o ônibus. Então, quando passou o horário da Raquel chegar em casa, a sua família começou a ficar preocupada e a sua mãe sabia que a Raquel não sairia da escola sem antes avisar os pais. E porque ela era, segundo a mãe dela, ela era uma menina muito instruída. Então, a família começou a procurar pelo trajeto que ela fazia, com a ajuda de amigos, vizinhos, e avisaram a polícia. Nesse momento, as buscas começaram, mas não havia nenhum sinal ou pista de onde a Raquel poderia estar. A polícia tinha que a Raquel tinha assistido a aula e saído do colégio por volta das 5, 5h15, e a última vez que ela foi vista foi aproximadamente 5h30, próximo a um aviário que tem na rua do colégio. Na madrugada do dia 4 para o dia 5, umas 2h30 da manhã, uma família indígena que passava as noites na rodoferroviária de Curitiba achou uma mala embaixo de uma das escadas. A princípio, eles acharam que alguém poderia ter esquecido a mala, né? Eles até tentaram levar a mala para os achados e perdidos da rodoviária, mas ela estava muito pesada. Então, eles decidiram chamar um funcionário da rodoviária que decidiu abrir a mala para ver o que tinha dentro, porque ela estava tão pesada. Então, o funcionário se deparou com o corpo de uma menina, que foi reconhecido depois como sendo da Raquel. Ela estava inteira na mala. Tem algumas notícias que falam que ela estava, né, em pedaços, mas não, ela estava inteira, em posição fetal, com a camiseta e um pé de meia. O outro pé de meia, a calça e a calcinha dela não foram encontrados, desapareceram. A mala dela do colégio também desapareceu,
assim como um troféu que ela tinha ganhado no dia na escola. Ela estava bem machucada. Ela foi agredida bastante antes da morte. Ela tinha muitos hematomas na boca, nos olhos, atrás das orelhas, na parte de trás da cabeça, sinais de esganadura no pescoço, sinais de abuso sexual, as partes de cabelo cortadas e tinha sinais de amarras nos braços e nas pernas. O serviço de perícia foi bem feito na hora. Eles conseguiram preservar algumas informações que seriam úteis mais tarde. A Raquel lutou bastante contra a morte e descobriu-se que ela foi asfixiada no mesmo dia do seu desaparecimento. Foi possível a coleta de material genético suficiente para conseguir identificar quem seria o autor do crime. O material genético foi colhido em decorrência do abuso sexual que ela sofreu e também por ela ter tentado se defender, então embaixo das unhas, né? Na época, a pessoa que era dona do material genético ainda não tinha registro policial, ou seja, o seu DNA não estava registrado no banco de dados da polícia. No início, o caso foi para o CICRID, que cuida de crianças desaparecidas, depois foi para a DHPP, de homicídios, e depois foi para a delegada a doutora Vanessa. A delegada Vanessa era a delegada do COP na época, que o COP é o Centro de Operações Policiais Especiais, e na época ela recebeu a designação especial para a investigação do fato. Isso foi aproximadamente 25 dias após o fato, né? Após encontrar a Raquel. Então a delegada começou ouvindo parentes, amigos, coleguinhas de classe, procuraram câmeras pela cidade, ouviram motoristas de ônibus, cobradores, donos de banca de doce, o próprio dono do aviário, onde ela foi vista pela última vez, e nada trazia qualquer pista que pudesse auxiliar na elucidação do crime. Mais de 1000 suspeitos foram submetidos ao teste de DNA, muitos pedófilos e estupradores também foram ouvidos, que já eram conhecidos pela polícia. Eles conseguiram descobrir de onde veio a mala, né, comprada. Uma mulher repassou a informação para a polícia de que estava dentro dessa loja, na hora, e teria visto um homem comprando uma mala semelhante à que a Raquel foi encontrada. A polícia foi até a loja, conversou com os vendedores, e eles lembraram da pessoa e fizeram um retrato falado, porém não havia nada que indicasse que aquela mala em que o corpo foi encontrado tenha sido a mesma que foi adquirida na loja, embora o retrato falado tenha uma certa semelhança com o autor que posteriormente foi identificado. Segundo o comerciante, né, o dono da loja, o homem tinha cerca de 50 anos, 1,68 m de altura, cerca de 70 quilos e teria o rosto assim. A polícia ainda não havia conseguido chegar na pessoa e ninguém havia sido preso. O delegado do DHPP, na época, disse que a investigação nunca parou, desde 2018 até o momento em que a pessoa foi achada, em 2019. No caso, 11 delegados passaram pelo caso diretamente e outros 15 de forma indireta, e o inquérito já contava com mais de 5.000 páginas. Na época do caso, estava começando a se formar o Banco de Dados Genético do Paraná, e quem deu início a isso foi Emerson Bertassoni. No ano de 2019, então, a polícia conseguiu chegar ao autor do crime com 100% de certeza, em razão do material genético colhido na época dos fatos, pois houve um cruzamento de dados genéticos de São Paulo com Curitiba, onde foi possível identificar o autor. O autor do crime, Carlos Eduardo dos Santos, de 54 anos, estava preso desde 2016 em São Paulo, Sorocaba. Ele tem antecedentes por estelionatos, roubo, violência sexual. Tem ainda alguns inquéritos de estupro, que, como eu disse, são inquéritos, então ainda sem condenação. Atualmente, a pena que ele cumpre é de 22 anos pelos outros crimes praticados. Carlos morava na região do centro de Curitiba quando o crime ocorreu, a menos de 1 quilômetro da escola, segundo a polícia, 750 metros. Ele era porteiro na época em São José dos Pinhais. Disse que ele fazia o mesmo trajeto que a Raquel até o ponto de ônibus, provavelmente sabia que ela caminhava sozinha todos os dias, porque ele a via sozinha, né? Carlos, quando preso, já tinha vários mandados de prisão em aberto e ele acabou detido em uma abordagem de rotina.
O primeiro crime praticado por ele foi em julho de 1985, que foi um abuso sexual contra uma menina de 4 anos na cidade de São Vicente, em São Paulo. Ou seja, ele vinha praticando crimes há 31 anos. O último crime foi um estelionato em 2016. Depois do crime da Raquel, inclusive, houve uma tentativa no norte do Paraná. Depois disso, ele voltou para São Paulo. Logo após o crime da Raquel, ele saiu da cidade de Curitiba. Como eu disse no começo do vídeo, a doutora Vanessa ficou no caso por 3 anos. Então, quando o autor foi identificado e foi para ser interrogado em 2019, o caso estava com a DHPP. E a delegada Vanessa foi chamada devido ao fato de ter trabalhado muito tempo no caso, né, para interrogá-lo junto com os demais delegados do caso. A delegada foi com os demais investigadores e delegados até Sorocaba. E, a princípio, o Carlos não quis falar. Ele queria se reservar o direito constitucional de ficar em silêncio. Mas a doutora Vanessa começou a conversar com ele e acabou ficando sozinha na sala com ele junto com o agente penitenciário e acabou convencendo ele a contar o que havia ocorrido. Então, ele pediu para os demais delegados entrarem e ele acabou falando. Carlos Eduardo dos Santos confessou que matou Raquel em depoimento. Disse que observou a rotina da menina antes de praticar o crime. Ele disse que viu Raquel pela primeira vez quando ela entrava em um ônibus no centro por volta das 5 horas, que viu a menina novamente no dia seguinte e decidiu abordá-la. Quando foi até ela, ele disse que fazia parte de um programa infantil e atraiu Raquel fingindo ser um caçador de talentos. Ele disse que a levaria até o escritório dele para assinar alguns papéis. Disse que a menina queria avisar os pais, mas ele a convenceu de que era melhor esperar, para falar depois. Quando chegou na casa onde ele estava morando, ele trancou a porta e a Raquel reagiu, começou a gritar e se esquivar. Então ele tapou a boca e o nariz da menina, que começou a se debater e arranhá-lo. Depois ele alegou que saiu da kitnet para ver se a Raquel gritava, e quando ele voltou ela estaria desacordada. Então ele teria a estuprado enquanto ela estava desacordada. Disse que a matou no mesmo dia em que a raptou. O motivo de ter deixado a mala na rodoviária foi para não levantar suspeitas, porque ele poderia transitar com a mala sem ser percebido, o que de fato ocorreu. E que depois de deixar a mala no local, ele ficou um tempo olhando para ver se alguém iria encontrar a mala, porque ele disse que queria que encontrassem o corpo e que não gostaria que apodrecesse dentro da mala. Nesse interrogatório ocorreram várias controvérsias, porque ele conta muito bem até a hora da morte. Depois, quando ela foi colocada nos sacos plásticos, colocada na mala e deixada na rodoviária, ele começa a se perder. Ele foi interrogado de novo em Curitiba e a delegada Vanessa acompanhou também. E nisso ele começou a criar histórias, talvez porque teria sido auxiliado, né? Então, teve coisas que ele não explicou muito bem. Até hoje não explica muito bem. Ele, inclusive, de acordo com a delegada Vanessa, quis alegar que ele teria a matado primeiro para depois abusá-la sexualmente. Mas a perícia comprovou que a Raquel estava viva no momento em que foi abusada sexualmente, pois havia sangue escorrido no corpo, e isso não ocorre se a pessoa estiver morta. Carlos diz estar arrependido, porém, de acordo com a polícia, ele não estaria de fato arrependido pela frieza com que ele contou tudo. Ainda, um laudo de uma perícia feita pela CESP apontou que o Carlos fazia buscas na internet por assuntos e vídeos relacionados à pornografia infantil. Então, Carlos foi ouvido no dia 24 de setembro e 22 de outubro de 2019. Segundo uma outra delegada que passou pelo caso, Camila Seconello, a principal característica de Carlos era de ludibriar e seduzir as vítimas, se passando por uma boa pessoa e convencendo-as de se aproximar dele. Em novembro de 2019, o inquérito foi concluído e encaminhado à primeira vara privativa do Tribunal do Júri de Curitiba. Ele foi indiciado pelos crimes de estupro, atentado violento ao pudor e homicídio triplamente qualificado por meio cruel, por ter impossibilitado a defesa da vítima e ter cometido homicídio para assegurar sua impunidade. O exame psiquiátrico feito pela polícia científica apontou que Carlos tem transtorno de personalidade dissocial. Atualmente, ele cumpre pena por outros crimes no Presídio 2 de Sorocaba. Então, agora eu vou contar algumas coisas interessantes da investigação que a doutora Vanessa me contou
e que eu não vi em nenhum dos vídeos que eu assisti sobre o caso, então eu acho legal falar um pouco sobre ele. Alguns casos interessantes ocorreram durante a investigação. Um foi de um homem que saiu de Curitiba logo após o crime e foi para Sergipe. Esse homem conhecia a família, conhecia a Raquel, porém, quando a delegada Vanessa foi interrogá-lo, ele disse que não conhecia a família nem a Raquel. E ele disse que no dia do crime ele estava internado no Hospital da Cruz Vermelha, em Curitiba. A doutora Vanessa checou todos os álibis dele e todos eram mentira. Então, tiveram ele como suspeito. Porém, quando foram fazer o exame de DNA, deu negativo. Uma outra situação foi de um homem mais velho que morava em um apartamento nas proximidades do colégio onde a Raquel frequentava. Ele saiu de Curitiba logo após o crime e foi para Santa Catarina. Dentro do apartamento dele foram encontrados papéis com o nome da Raquel. Conseguiram identificá-lo, encontrá-lo e ele vendia amendoim na praia de Santa Catarina. Conversaram com ele, já tinham conseguido um mandado de prisão, trouxeram ele para Curitiba com uma temporária de 5 dias e ele inclusive foi reconhecido pelos meninos que venderam a mala, reconhecido inclusive de fisionomia e de voz, só que também o DNA deu negativo. Então, tiveram muitas dessas situações da pessoa até chegar a ser reconhecida, mas o DNA era negativo. Então, a doutora Vanessa tinha que Carlos só seria pego se praticasse outro crime ou pelo DNA, que foi o que aconteceu. Outra curiosidade é que Carlos tinha um carrinho também. Ele comprou a mala juntamente com o carrinho para carregar a mala, só que o rodado da mala foi gasto aproximadamente 100 metros, quando os investigadores foram ver as rodinhas, né, da mala, ela tinha um gasto de aproximadamente 100 metros. Então, eles mediram a rodoviária e dava certo do estacionamento até onde a mala foi deixada, exatamente 100 metros. Então, com isso, eles chegaram à conclusão de que ele não usou o carrinho, mas ele foi de carro e foi levando a mala, né? Sem o carrinho. Dentro da mala também, além do corpo da Raquel, tinha um lençol verde com ramagens, que estava sujo de sangue. E a doutora Vanessa me contou que eles foram atrás de todos os comércios que vendiam aquele tipo de lençol, mas ele não foi localizado. Os sacos também, que estavam dentro da mala, e uma sacola que era de uma loja chamada Star Luz, em Curitiba. Essa loja fica nas proximidades da garagem de ônibus que a Raquel pegava todos os dias. Então a polícia foi até a loja e os vendedores disseram que aquele tipo de sacola já fazia mais de ano que não era produzido, que não faziam uso. Então seria uma pessoa que tinha por hábito guardar sacolas. Eles ouviram todas as pessoas da garagem de ônibus e não encontravam nada. Também ouviram todas as pessoas que viajaram de ônibus e preencheram o ticket para viajar. Porém, às vezes a pessoa preenche o ticket com dados inverídicos. Então, isso atrapalhava muito a investigação também, de acordo com a doutora Vanessa. A doutora Vanessa também me contou que não tinha câmeras na rodoviária. Um outro caso interessante também que a doutora Vanessa contou foi que uma pessoa que se dizia empregada na casa de um empresário fez uma denúncia anônima dizendo que no guarda-roupa dele ela teria visto a meia da Raquel e o carrinho da mala, e que no dia da morte ela viu ele carregando uma mala e colocando no porta-malas do carro. Então começaram a investigar e descobriram que ele era dono de colégios de crianças. Pediram buscas na casa e em vários colégios que ele frequentava, mas não acharam nada. A doutora achou estranho a pessoa fazer uma denúncia anônima desse jeito. Então ela começou a investigar a moça e descobriu que essa moça que fez a denúncia era a namorada de uma outra moça que trabalhava em uma das escolas desse empresário e que ela foi despedida e então ela fez a denúncia anônima por vingança. Essa moça foi indiciada por falsa comunicação de crime. Outra curiosidade também foi que a mala em que a Raquel foi encontrada foi deixada junto dos pertences dos índios. E, por conta disso, todos os índios também foram ouvidos. A doutora Vanessa me contou que foram 3 anos de investigação exclusiva no caso, que inclusive teve uma vidente que disse que vinha sonhando com a Raquel e que no sonho a Raquel direcionava ela para uma casa com algumas características. Eles conseguiram encontrar a casa, mas não tinha nada.
A Raquel também frequentava uma igreja com o pai, e a doutora Vanessa colocou pessoas na igreja para ver se tinham suspeitos e nada. Teve até um grupo de teatro que se apresentou num dia antes do desaparecimento da Raquel. A doutora Vanessa foi atrás do grupo, ouviu todos do grupo, mas nada também. Muitos pedófilos e estupradores puderam ser identificados na época por conta do banco de dados, o que foi um marco na investigação e para a história, né, do Paraná e de Curitiba. E até a doutora Vanessa me contou que ela conseguiu pegar um motorista de van, que era um motorista de van de criança, que era pedófilo. Então, tem algumas coisas que eu quero deixar aqui para reflexão, algumas opiniões. Então, algumas vezes a gente acaba achando que a polícia não faz o trabalho direito, que podem estar deixando algumas coisas de fora ou focando apenas em uma coisa, mas como vocês viram, tinha muitas coisas que desviavam, né, o curso da investigação. A doutora Vanessa me contou que por muitas vezes eles acharam que tinham pego o autor do crime, e aí quando fazia o teste de DNA dava negativo. Então são muitas coisas que influenciam na investigação, que contribuem, né, para essa demora, essa dificuldade de encontrar o autor do crime. Muitas pessoas dão informações falsas, muitas pessoas, por exemplo, ela me contou um caso que um homem chegou na delegacia falando que soprou um vento no ouvido dele, falando quem seria o autor do crime da Raquel. Então, é muita responsabilidade, muita pressão, né, na polícia para encontrar o autor. E é um trabalho muito árduo, um trabalho muito difícil. Assim como tem policiais bons, né, também tem policiais ruins, acho que em todas as profissões. E a doutora Vanessa foi uma das que deu praticamente a vida pela essa investigação. Tanto que quando ela saiu da investigação, ela saiu por motivo de saúde. Então, eu acho que muitas vezes a gente não pode julgar, né, como é feita a investigação sem saber exatamente o que aconteceu. Então, eu fiz esse vídeo justamente para mostrar algumas dessas coisas, algumas dessas inconsistências, como a dificuldade da investigação, né, acontece. E também para alertar, né, todo mundo sobre o perigo de deixar crianças sozinhas. Na época, a doutora Vanessa contou que conseguiram encontrar vários pedófilos que ficavam na porta de escolas vendendo balas, vendendo revistinhas, né, de colorir, e muitas crianças caíam, né, nessas armadilhas criadas pelos pedófilos e estupradores. Então, é muito difícil dar essa instrução, até porque até a mãe, né, da Raquel contava que sempre instruía a menina, que a menina era muito madura, e mesmo assim aconteceu uma coisa horrível como essas, né? Então, queria deixar esse alerta também. E se você gostou do vídeo, deixa o like aí também, comenta.